Rádio Web TK Gospel. E participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio TK Gospel. Está começando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na nossa rádio. Hoje vamos dar sequência ao mês, Novembro Azul, o mês da prevenção contra o câncer de próstata. Então você que é homem, você que é esposa, fiquem atentos às dicas que a gente deixa aqui, aos mitos, às verdades que a gente vai estar colocando aqui para vocês. Logo, logo estaremos colocando também algumas perguntinhas, para você interagir um pouquinho, algumas curiosidades que talvez você tenha. Então você vai interagindo aí conosco. Já mande o seu recadinho aqui para o nosso WhatsApp, no nosso Facebook já estamos ligadinhos lá. Você pode nos assistir por lá, você pode compartilhar a nossa live, e interagir também pelo nosso Facebook, pelo nosso site e pelo nosso aplicativo. Então, uma boa noite a todos vocês. Está começando mais um programa Saúde e Bem-Estar, mais uma semana se iniciando, mais uma segunda-feira aí. Fiquem ligadinhos aí conosco. Estou com a Amanda aqui hoje, então a Amanda vai deixar o seu boa noite e passar as últimas considerações finais para começarmos o programa de hoje. É isso aí, pessoal. Quero dar meu boa noite, então, aqui a todos que estão nos ouvindo, e assistindo. Está começando, como a Natália falou, mais um programa Saúde e Bem-Estar. Nessas semanas agora de novembro, nós estaremos falando sobre Novembro Azul, uma campanha de extrema importância. Na última segunda-feira a gente já trouxe, esse assunto, a gente comentou o que é o câncer de próstata, quais as causas, tratamentos. Então, se você não ouviu, você consegue ouvir lá no nosso Facebook, fica salvo, e também no nosso canal do YouTube, nesses dois lugares. O nome é Rádio Web TK Gospel. Você só pode procurar lá que você vai conseguir visualizar os nossos programas passados e também os outros programas aqui da rádio, Como a Natália falou, hoje nós estaremos falando sobre os mitos e verdades sobre a saúde do homem. Então é algo muito importante, não só para os homens ouvirem, mas também para as mulheres, ouvirem, poderem passar, isso para aqueles homens que elas conhecem, talvez as esposas estão ouvindo, poderem incentivar os seus maridos, Então, como a Natália falou, fiquem ligadinhos, mandem recadinhos que nós estaremos esperando. É isso aí, então, para começarmos o nosso programa de hoje, logo em seguida a Amanda vai estar colocando ali na nossa lista de transmissão e no nosso Facebook também, estaremos colocando 2 perguntinhas, então você pode ficar bem à vontade em nos responder e interagir aí conosco. São curiosidades, e informações, muito interessantes, muito importantes, a todos os homens sobre este assunto, que é um assunto de extrema importância. Se você não escutou, segunda-feira passada, a gente falou aqui sobre a história do Novembro Azul, Amanda? E eu não sei se tu lembra da história, Foi de 2 rapazes que estavam num pub, É, exatamente, 2 amigos, e aí eles tiveram a ideia de por que eles não deixavam o bigode crescer. E aí, com o dinheiro, que eles iriam usar para cuidar, do bigode, para parar e tudo cuidar, eles usariam, esse dinheiro para arrecadar fundos para ajudar, na prevenção, do câncer de próstata. Então foi uma ideia simples, digamos assim, que surgiu num lugar inusitado, onde ninguém poderia esperar, e se espalhou e se tornou essa campanha que é hoje, Exatamente, uma campanha assim que acomete aí o mundo inteiro, Todos os países, eles estão com essa campanha do Novembro Azul, não somente aqui no Brasil, mas também em outros países aí do nosso mundo inteiro, e que é de extrema importância, Assim como o Outubro Rosa a gente trouxe, assim como o Setembro Amarelo também que a gente trouxe, que também foi histórias aí que surgiram, simplesmente por algum... Sempre tem um motivo para iniciar uma história, E são motivos bem importantes e interessantes, e que
né, comete ali da nossa saúde, né, a prevenção, então, para a nossa saúde, né? E no mês de dezembro estaremos falando do dezembro vermelho, que é o combate à AIDS, né? Então, é muito importante também você ficar ligadinhos aí. E a gente ainda tem mais 2 segundas-feiras aí pela frente falando sobre este assunto. Teremos surpresa durante este mês ainda, então você não perca os nossos últimos 2 programas do mês de novembro, fiquem aí ligadinhos conosco, né? Mas Amanda, então, vamos para a primeira perguntinha aí, né? O câncer de próstata, ele acomete só os idosos ou não? Não, isso é um mito. Para quem ouviu o nosso programa, né, passado, a gente comentou sobre isso, né, e a gente falou, né, que não é só os idosos que têm o câncer de próstata. Cerca de 35% dos casos da doença, né, são entre essas pessoas entre 40 e 65 anos. Homens que têm história familiar de câncer de próstata, pai, irmãos e tios, ou, né, que sejam da raça negra, eles devem fazer exames preventivos a partir dos 45 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. E existem fatores de risco, né, nesses casos citados. Então é algo que não é só em idosos que acontece, pode acontecer em homens mais novos, né? Que muitos homens, às vezes, até mesmo não fazem os preventivos aí, os exames preventivos, porque acham, né, que talvez é só em idosos, só a partir de 50 anos, né? Ou 60 anos, 70 anos aí que podem ter a doença, mas não a partir dos 40 anos já é solicitado o exame do PSA, que é um exame de sangue, e logo mais pra frente a gente vai estar também falando um pouquinho dele, sobre o que ele é, né, e algumas outras informações e curiosidades sobre este exame. Então, isso é muito importante, né, vocês saberem que é um mito, né, que não é uma verdade, que sim, homens precisam, em qualquer idade, precisam sim fazer exames de rotina, né, e a partir dos 40 anos, o médico urologista, o médico clínico, o seu médico aí que você prefere ir, ele vai sim solicitar o exame de PSA, talvez o exame da próstata para você fazer, né? Isso aí. E Natália, nós temos mais um mito ou verdade. Homens, eles têm menos infecções urinárias que as mulheres? Isso é uma informação muito importante, né? Porque as mulheres, elas têm muitas mulheres têm bastante infecções urinárias durante a sua vida aí, né? E os homens, eles têm sim menos chances de ter infecções do que as mulheres. Então isso é uma verdade, né? As mulheres ela têm a uretra então mais curta, né, o que torna, então, as infecções mais frequentes. Então, por isso que elas têm mais aquela frequência de ter, em alguns períodos, a infecção urinária do que eles, né? Por este motivo. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, estimativas, então, apontam que 50% das mulheres terão menos episódios de infecção urinária na vida. Olha só que interessante, né? E é um número bem grande, né? Você imagina metade, né, 50% das mulheres, então, terão menos episódios de infecção urinária, né? Isso também é um caso, assim, ó, que às vezes não tem muita explicação, assim, que às vezes tem mulheres que dizem, mas eu me cuido tanto, né? E estou sempre com infecção. Então, um dos motivos é porque a uretra da mulher, ela é mais curta. Então, a probabilidade dela ter mais infecções urinárias é maior do que a dos homens. Não quer dizer que homens também não têm infecção urinária, porque podem sim haver homens que tenham infecção urinária. É raro, mas existe sim. E Amanda, o câncer de próstata, ele é um câncer fatal ou não? O câncer de próstata, ele não é um câncer fatal, então é um mito. Ele é uma doença silenciosa que, em muitos casos, tem um crescimento lento e não apresenta sintomas. Apesar disso, ele é a segunda maior causa de morte no país. Então, é algo bem grave mesmo, né? Ele é silencioso, então ele demora para aparecer. Quando ele aparece, ele está num estágio muito avançado já. Por câncer, né, entre os homens, ele é a segunda causa do país. Né? Acho que a primeira é de pele, se eu não me engano, se eu não me engano, é. E ele fica atrás somente do câncer de pulmão, de pulmão. E o diagnóstico precoce, né, ele garante uma maior chance de cura ao paciente. Por isso, então, até aqui na nossa legenda hoje que a gente colocou no Facebook, se você for lá e olhar, a gente botou que o diagnóstico
que o diagnóstico precoce, né, que é os exames ali precoce, ele previne isso, né? Então, né, cuide-se. Então, se você for lá ver, foi exatamente essa legenda que a gente colocou para o nosso programa de hoje, né? Então, o diagnóstico precoce, ele previne. Então, é importante fazer, sim, esse diagnóstico ou até mesmo esses exames, né, periódicos. Exatamente isso, né? E, Natália, tu comentou ali um pouquinho sobre o PSA, então vamos falar sobre ele. Se o exame de PSA ele deu baixo, quer dizer que, então, o homem ele não precisa fazer o exame de toque retal? Muitos homens acham isso. Muitos homens acham isso, mas, na verdade, é um mito, não é uma verdade. O PSA, na verdade, ele é uma sigla, né? Antígeno prostático específico. Então, ele é uma sigla, no caso, em inglês, né? E que avalia somente se algo não vai bem com a próstata. E para determinar se é um tumor, uma inflamação ou apenas um aumento benigno, é preciso fazer, sim, o exame de toque. O toque retal é a única forma de se chegar a um diagnóstico definitivo, né? Então, cerca de 20% dos tumores de próstata, eles crescem sim ao aumento do PSA. Isso é uma coisa muito importante, isso que a gente até falou na segunda-feira passada, né? Sobre este caso aí do PSA. E principalmente, assim, a partir dos 40 anos, geralmente ali a próstata, ela tem aquele leve aumento, no caso da próstata, só que não quer dizer que seja positiva ou negativa, mas sim tem essa pequena causa aí, mas só cerca de 20% então, dos tumores de próstata crescem sem aumentar o PSA. Então é muito importante sim fazer o toque retal, porque muitas vezes o PSA está normal e a próstata ela sim está aumentada, ela está ali inflamada. Então é muito importante sim o toque retal. Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, se ele ficar normal, se ele ficar alto, né? O que quer dizer cada uma dessas coisas. E outra dúvida muito importante, né? O câncer de próstata, ele é um câncer hereditário ou não? É uma verdade, sim, ele é um câncer hereditário, né? Como eu já tinha comentado lá em cima, no nosso primeiro mito ou verdade, né? Muitos cânceres de próstata, eles acontecem, né, da forma hereditária, né? Talvez o pai teve, ou o irmão teve. Tem uma probabilidade maior, né, do homem daquela família ter, né? Então, homens com histórico familiar de câncer de próstata, ele tem uma maior probabilidade de ter a doença e por isso, né, é recomendado que eles façam um exame preventivo do câncer de próstata antes dos demais, aos 45 anos, né? Então, é recomendado que se o homem já tem um caso, né, de câncer de próstata na família, né, é recomendado que ele faça antes, né, da idade recomendada, para que possa ser descartada mais cedo, né, a probabilidade, vá que ele tenha, vá que ele não tenha. Sim, ainda mais que tem, já teve alguns casos na família, né? É muito importante. E, Natália, o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas. Ele apresenta sintomas, desculpa. Então, o homem pode esperar os sintomas para procurar o médico? Essa é uma pergunta bem curiosa, né? E a resposta é de extrema importância. Exatamente. Né? Muitas pessoas, sim, né, esperam ter... mas eu vou esperar ter os sintomas para me ir ao médico. Gente, quando se tem o sintoma, já está avançado. Então, não esperem ter os sintomas, né? Tô sentindo isso, agora eu vou no médico. Não espere ter. Por isso que eu digo assim, ó. É prevenir, o diagnóstico é prevenir. Então, previnam, façam os seus exames, né? É importante, é de extrema importância fazer esses exames pelo menos uma vez por ano. Todos os homens, todas as mulheres, né? A gente falou mês passado sobre o câncer de mama, o câncer do colo de útero. É importante fazer esses tipos de exames para saber como é que tá o interior, como é que tá o seu corpo por dentro, né? Às vezes a gente não sente nada por fora e às vezes a gente tá com alguma coisa. Então, né, é importante sim. Igual às vezes a gente comenta assim, muitas pessoas têm, né, no caso da infecção urinária. Às vezes tem pessoas, tem mulheres, tem homens que não sentem absolutamente nada. Não sente ardência, né, não sente cheiro na urina, não sente absolutamente nada e estão com infecção urinária. Às vezes até num próprio exame ali de rotina apresenta infecção urinária, né?
e às vezes não sente nada, né? Então não quer dizer que eu vou esperar sentir pra mim, não. Então isso é um mito, isso não é verdade, né? Então em estágio inicial, quando as chances de cura beiram 90%, a doença não apresenta qualquer sintoma, né? Ela geralmente os principais sintomas relacionados à próstata são devidos à hiperplasia prostática, né? O crescimento benigno da glândula, jato urinário mais fraco, sensação de urgência miccional, né? Que é aquela frequência ali de ir no banheiro, ou de esvaziamento incompleto da bexiga e entre muitos outros fatores. Então, assim, não esperem ter estes sintomas, né? Não esperem para sentir os sintomas para então ir ao médico. Então, vão ao médico antes, e não quer dizer assim, agora eu vou ao médico, eu vou estar procurando a doença. Não, é prevenir, né? É fazer aquela prevenção. Então, é muito importante. Exames periódicos, ele mesmo já diz, né? Periódico, prevenção, prevenir. Então, é muito importante fazer esse tipo de exame para que, se porventura haver alguma anormalidade, né, dentre o PSA ou o exame do toque retal, para já entrar com algum tratamento, né, para que possa, mais rápido possível, aí, se normalizar tudo. Exatamente, né, porque até como a Natália falou, quando aparecem, né, os sintomas, as chances de cura elas já não são tão altas quando a pessoa não está com sintoma, né? Como a Natália falou ali na primeira parte, ali quando ela estava respondendo, né? Em estágio inicial, quando as chances de cura elas beiram 90%, ou seja, tem uma grande chance de cura, não apresenta qualquer sintoma. Então, a pessoa muitas vezes pode estar com o câncer e não estar sentindo nada, e naquele momento ela tem mais chances de cura do que se ela deixar para procurar depois, quando começar a sentir alguma coisa. Então, só reforçando mais uma vez ali o que a Natália falou, é muito importante a realização, né, desses dois exames, né, do toque retal e do PSA. Exatamente isso. E ter PSA alto, né? Agora se você se ligar no que a gente falou até agora, você vai saber essa perguntinha aqui. Ter PSA alto, né, significa ter câncer? Não. Não Foi o que a gente falou antes, né? Não significa. Ter baixo não significa e ter alto também não significa. Então, é algo que pode variar, né? Então, por isso que é importante fazer a realização dos dois tipos de exame, né? O valor aumentado de PSA, ele nem sempre significa que existe um câncer se desenvolvendo. Isso porque qualquer inflamação na próstata, né, ela pode causar um aumento da produção dessa enzima, incluindo problemas bem mais simples que o câncer, como a prostatite ou a hipertrofilia benigna, por exemplo, né? Então, é importante realizar os dois exames, o PSA e o toque retal, porque assim, o PSA, ele é uma prevenção, digamos assim, ele vai mostrar se está aumentado ou se não está. Seria mais um complemento, né? É. Um complemento ali do exame do toque retal, né? E não significa que tendo PSA alto ou baixo, tem câncer ou não, né? É, exatamente. E, Natália, fazer vasectomia aumenta o risco de câncer? Então, muitos homens acham que sim, porém é um mito, né? A vasectomia ela não tem nada a ver com esse aumento do câncer, né? Após várias pesquisas e estudos epidemiológicos, a relação entre a realização da cirurgia de vasectomia e o desenvolvimento de câncer não foi estabelecida. Então, a vasectomia, ela é um procedimento considerado segura. Então, não tem esse risco aí, sabe? Então, é muito importante saber também isso, né? Que muitos homens, às vezes, fica meio que naquela coisa assim, não vou fazer, né? Fica meio receoso em fazer esse tipo de procedimento, sem contar que é um procedimento bem mais simples, né? Bem mais simples, no caso, do que outros tipos de procedimento. Então, no caso, tipo, às vezes, né, um casal que não queira mais ter filhos, né? É bem mais simples a cirurgia de vasectomia para o homem do que, né, a ligadura ali para a mulher, porque o homem só faz aquela cortando ali e já a mulher tem que... É tipo se fosse uma cesariana. Né? É um processo bem mais longo, bem mais extenso. Então fazer vasectomia, ele não aumenta esses casos de ter câncer de próstata. Então,
É bem tranquilo esse coisa. E também a cirurgia, ela também não é uma cirurgia complexa, vamos dizer, que tenha... Toda cirurgia tem risco, mas não que venha, assim, ter uma coisa. Então, antes da gente passar para a próxima pergunta, a gente tem 2 perguntinhas que a gente vai colocar lá na nossa lista de transmissão e no Facebook. Então, você pode... colocando lá suas respostas, o que você acha. Mande o seu recadinho, que a gente não recebeu, acho que nenhum recadinho, Amanda. Acho não, que... nenhum. Tem 2 no Facebook, eu vi no Facebook e só tô... tem 2 no Facebook. Agora eu vi que tem 2 no Facebook. Mas no WhatsApp a gente não recebeu nenhum recadinho. Então a gente vai chacoalhar um pouquinho vocês. Vamos colocar, então, 2 perguntinhas. Enquanto isso, a gente vai pro nosso intervalo comercial, né? Já a gente volta, então... lendo, então, as outras perguntinhas, então, que a Amanda agora vai colocar aí na nossa lista de transmissão e no Facebook. Já, então, voltamos com mais Novembro Azul aqui na Rádio TK Gospel. Você está ouvindo Rádio Web TK Gospel. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Você conhece os benefícios do Plano Costa? Quem tem o Plano Costa tem acesso à sua ampla rede de convênios para cirurgias, internações hospitalares, exames, consultas médicas e odontológicas, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, pilates e massoterapia, entre outras diversas áreas da saúde e bem-estar, além de acesso a serviços de ambulância 24 horas e auxílio funeral de até R$4.000. Tudo isso a partir de R$19 mensais por família, sem carência e sem limite de idade. Plano Costa, 25 anos de vocação para o cuidar. Consulte nossos planos. Rua 7 de Setembro, 2356, Centro, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone 51 3653 7488. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na Rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul.
Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, voltamos então falando sobre o Novembro Azul. Estamos na segunda semana falando sobre este assunto de extrema importância para todos os homens saberem, né, os motivos, as causas, como surgiu, os mitos, as verdades. E para você que está nos assistindo pelo Facebook, já tem 2 perguntinhas lá. No WhatsApp também mandamos na nossa lista de transmissão e mais para algumas pessoas. Então você pode interagir ali conosco, que mais pro final a gente vai estar respondendo estas perguntas, né? E Amanda, como faz para interagir conosco? Para interagir conosco, pessoal, você pode interagir através do Facebook, né? Nós estamos ao vivo lá no Facebook Rádio Web TK Gospel. Então você pode interagir por lá nos comentários ou também pelo nosso WhatsApp aqui da rádio, que é 997546922, onde você manda seu recadinho e a gente lê aqui. Então você pode responder essas perguntas também por lá, porque como a Natália falou, a gente tem uma lista de transmissão e se você quer fazer parte dela, você pode entrar em contato aqui com esse mesmo número que eu acabei de falar e pedir, eu quero fazer parte da lista de transmissão. Lá a gente avisa, né, quando os outros programas iniciam, quando todos os programas estão iniciando, a gente avisa lá e tem, o programa Saúde e Bem-Estar está iniciando. Interaja conosco, participe, compartilhe. E é por lá também que a gente coloca essas perguntinhas, né? Hoje a gente colocou aqui também no Facebook, mas lá pelo WhatsApp você recebe ali direto. Então é uma forma bem mais fácil de... Com certeza, com certeza. E também temos o nosso site, né? Que você também pode entrar lá e nos ouvir por lá. Sem contar que você tem também uma grande plataforma lá de comunicação, de informação. A gente tem notícias, a gente tem variedades, a gente tem fotos aqui do nosso estúdio, né, na cidade de Taquari, Rio Grande do Sul. Então você pode entrar lá, ficar ligadinhos também conosco. Inclusive você pode fazer as suas outras coisas, né, como é de costume, de rotina, no seu computador e deixar a rádio tocando, porque tem uma janelinha que você clica e abre, então você pode nos ouvir por lá, né? A gente tem programações a semana inteira, o dia inteiro, até das 6 horas da manhã até a meia-noite, então é uma programação bem variada aqui na nossa rádio. E o site é www.radiotkgospel.com.br. Também temos um canal no YouTube, então você pode também entrar lá e se inscrever, né, no Rádio Web TK Gospel. Então você pode entrar lá, se inscrever no nosso canal, que todos os nossos programas estão sendo colocados lá durante a semana. Então você pode entrar lá, interagir também por lá e principalmente, né, compartilhar com as outras pessoas, né, grandes assuntos que a gente vem colocando. Até então a gente tem 2 programas, né, que eu e a Amanda a gente participa juntamente com um deles com a Ana Carolina, que é o Vida Feminina, né? Então todos os nossos programas a gente coloca lá no nosso YouTube. São programas com informação, tanto da parte saúde mental, né? Saúde física. A gente já falou sobre vários outros assuntos, né? De exercícios nutricionais, né? Prevenção para as mulheres, saúde mental. Então são vários assuntos que a gente vem trazendo desde o dia 8 de julho, né, quando iniciou aqui a nossa rádio, quando inauguramos então os nossos programas aqui na rádio. E ontem fechamos 4 meses, hein, Amanda, de programa, né? Ontem teve o louvorzão, tudo junto e misturado, onde a Amanda participou, a Aninha participou. Acho que só eu e o Patrick não participamos, né? Foram os únicos.
E mesmo assim eu dei um oizinho lá, né? Mas tava bem legal. Então você também pode assistir, né, o Louvorzão Tudo Junto e Misturado, que foi o programa de ontem à noite, às 21 horas, com o pessoal aqui. Que fechamos 4 meses, então, de programa aqui na Rádio TK Gospel. Então, desses 4 meses, a gente vem colocando conteúdos bem variados, né? A gente tem a parceria de 2 colunistas, que é o Márcio Souza e a Gabriela Rosa, né? Inclusive, sexta-feira a gente andou colocando mais uma coluna dela lá no nosso site. Então, você pode entrar lá, você pode ler. Tem colunas do Márcio Souza, que é do informativo do Vale, aqui da nossa região lá do Vale do Taquarinho, de Lajeado. Então, são vários conteúdos, várias fotos, vídeos que você pode entrar lá e ficar conectado, né? No nosso site, no nosso Facebook e no nosso YouTube. E dando sequência, então, né? Você que mande, então, o seu recadinho lá no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. E vamos, então, seguindo, né? Para a próxima pergunta de mito ou verdade. Todos os casos de câncer de próstata, eles precisam de tratamento? Não são todos os casos que necessitam de tratamento, claro. Isso é outra coisa que muita gente acha que precisa, né? É exatamente algo que eu também não sabia, vou ser bem sincero. Eu achava que todos os casos precisavam, mas não. Claro, a maioria precisa, mas não são todos. A indicação da melhor forma de tratamento ela vai depender de vários aspectos, como o estado de saúde atual, né, do paciente, a evolução da doença e a expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade, a opção da vigilância ativa, que até a gente comentou, né, no último programa, que esse é uma das primeiras opções e é uma das opções que são mais aplicadas, né, no início, assim. Na qual, né, periodicamente se faz um monitoramento do desenvolvimento da doença, interferindo, né, se caso houver uma progressão da doença. Então, o primeiro tratamento do câncer é essa vigilância, mas não são todos os casos que necessitam, né, de tratamento mais avançado, tratamento mais agressivo, né? Isso tudo também depende do estágio em que a doença está, e também é o próprio médico urologista, o próprio médico oncologista que vai te direcionar a um tratamento específico, se precisa ou não de uma possível cirurgia, de uma possível quimioterapia ou radioterapia. Então isso, né, você talvez vá no médico urologista para fazer um check-up. Descobriu que está com câncer de próstata. Ele mesmo vai encaminhar você para um oncologista que é especializado para câncer, então ele vai solicitar o melhor, vai talvez solicitar outros tipos de exame como ressonância, né? Então ele vai te direcionar, né, a outros métodos e principalmente te diagnosticar e te dar o melhor tratamento para, né, o câncer de próstata. Então é muito importante, todas as informações que a gente deixa aqui na nossa rádio são apenas informações e dicas. Então é importante ir procurar um especialista completamente adequado, completamente especializado, né, que estudou para isso, para que você venha ter o melhor tratamento, o melhor diagnóstico e não simplesmente sair se diagnosticando por aí, sair tomando algum tipo de medicação que às vezes nem precisa. É, exatamente. A consulta com o médico, falando mais uma vez, em todos os programas acho que a gente fala isso, que mas é muito importante, é muito importante enfatizar isso aqui, né, para que talvez também outras pessoas não venham pensar assim, mas as meninas, né, falaram tal coisa, né, ou talvez aquele sintoma que eu sinto, será que não é? São sintomas, são fatores de risco, são probabilidades pequenas. Exatamente. Né? Então, é o médico realmente especializado que vai, no caso, te dar aquela direção e simplesmente, às vezes, pode dizer assim, não, tu não tem nada. Então, é de extrema importância procurar um médico adequado, tanto mulheres quanto homens, quanto crianças, né, as mães, procurarem pediatras, né? Eles estudaram para isso, eles se formaram, né? Eles, né, te deram aquele suor ali do estudo deles para dar o melhor diagnóstico, para dar o melhor tratamento para cada um de vocês. Então é importante sim procurar um médico especializado para... É, exatamente. Até como a Natália comentou, se eu não me engano, no último programa, talvez às vezes, né, o paciente ele tem algumas opções, né, de tratamento e o médico ele vai conversar com o paciente e escolher, né, o tratamento em que o paciente se sente melhor fazendo, né? Ele não vai
te dar um tratamento que você não está se sentindo bem, que você está desconfortável para realizar, né? Então, claro, se você tiver essas opções, o médico vai escolher entre a opção que vai dar resultados e que não vai ser desconfortável, né, para você. Exatamente. E a nossa 12ª pergunta é preciso fazer uma biópsia para confirmar o câncer de próstata, Amanda? Sim, é preciso. O único método, né, seguro para confirmar o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Para isso, uma amostra do tecido prostático ela é retirada, comumente por punção da próstata, através de uma agulha inserida diretamente na glândula. Então, sim, é preciso realizar a biópsia, além, né, do exame de PSA e de toque retal. Após realizar esses, né, para ter uma confirmação, né, concreta, ela é o único método seguro, né, para ter essa confirmação, é a biópsia. Mais uma curiosidade aí muito interessante, né? E de extrema importância, então, né? Que sim, é uma verdade. Isso mesmo. E, Natália, mesmo sem indício de câncer, é preciso continuar fazendo o exame de toque retal anualmente? Com certeza. Não é nem verdade, nem mito, com certeza. Né? É uma extremamente verdadeira essa questão aí. Pelo menos uma em cada seis homens com 75 anos tem tumor na próstata. E esse é o segundo câncer mais comum, né, entre os homens, então. E ficando atrás apenas, como a gente falou, né, do tumor de pele, como eu achava que era mesmo, né, não melanoma, né, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Então, é fundamental realizar esses exames de toque anualmente, pois quanto antes descoberto, haverá mais chances de tratamento, relativamente rapidez e eficácia. Então, é sim de extrema importância, pelo menos uma vez por ano, né? Os homens aí, a partir talvez dos 40, 50 anos, né? O médico que vai determinar isso também, fazer esse toque retal, né? Para diagnosticar, para se precaver, prevenir, né? Esse método aí, então, ele é bem eficaz. E a 14ª perguntinha é: há risco de uma retoma, no caso, no câncer de próstata, caso o homem já tenha tido a doença? Sim, tem o risco, né? Pode ocorrer a retomada do câncer, mas isso não ocorre com todos os homens, né, que tenham tido a doença. Essa retomada, ela é chamada de recidiva e ela não acontece em todos os homens, né? Isso varia muito de organismo, né? Cada indivíduo tem um organismo, então cada corpo reage de uma forma ao tratamento e cada corpo vai reagir de uma forma ao longo do tempo. Então, em alguns casos, pode ser que ao passar de alguns anos, o câncer acabe retomando, né? Pode ser talvez de uma forma menos agressiva ou então de uma forma mais agressiva, mas tem sim a possibilidade dessa retomada. Assim como, né, todos os tipos, né, de câncer, né, relacionados ao câncer, sim, tem essa probabilidade, sim. Às vezes umas mais pequenas, outras maiores, né, mas sim, tem essa probabilidade de voltar. Então, não é só porque é o câncer de próstata que volta, não. Às vezes câncer de mama também volta, né, câncer no colo de útero também volta. Então, vai sim também, né, de como está a imunidade, de como foi o tratamento, né, se foi eficaz o tratamento, ou simplesmente, muitas vezes acontece, da pessoa sair curada e infelizmente voltar, né, uns anos pra frente. Então, é uma coisa assim que não tem muito como dizer, né, que volta ou não volta, tá curado, né, então é uma coisa bem complicada isso. Realmente. E após o término do tratamento, Natália, o homem ele precisa retomar as consultas? Isso é um mito. Após o término do tratamento para o câncer de próstata, você ainda deve consultar o seu médico regularmente para procurar sinais de possíveis, igual que a gente falou na pergunta anterior, né, de possíveis recidivas, né, ou disseminações da doença. Então, é muito importante, sim, voltar ao médico, né, para fazer o acompanhamento mesmo, né, você já tendo sido liberado, talvez, de todo o tratamento do câncer, ou simplesmente do médico dizer assim, ó, né, você está curado, tô curado, agora não vou mais no médico. Não, é importante
uma vez por ano, né? E até mesmo o próprio médico vai dizer assim, ó, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 8 meses, eu quero te ver daqui a 3 meses. Então, isso também vai muito do médico impedir essas novas reconsultas, né? Esses novos acompanhamentos para, né, cada paciente. Então, mas é muito importante, sim, ter esse cuidado e sempre voltar a essas consultas. Exatamente, é dever, né, digamos assim, do paciente. Quando o médico disser, não, volta daqui 3 meses, o paciente se cuidar durante esses 3 meses, né, e depois retornar, né, para as consultas, né. Não, o meu médico falou para mim voltar daqui 3 meses, mas eu não vou voltar, vou deixar passar 6. Não, se ele te deu uma data, volta naquela data, porque afinal é a sua saúde, né. Com certeza, com certeza. É se cuidar por dentro e por fora, né? Então, é muito importante isso. Exatamente. Mas, Amanda, as nossas 2 perguntinhas, já temos resposta? Temos sim, temos uma resposta aqui no WhatsApp. E eu acho que é a única, Natália. O pessoal hoje não tá querendo conversar com a gente. Não tá querendo conversar, acho que o pessoal tá tudo, olha, não gostaram do assunto. E quem respondeu, né, foi a Rosane, a mãe do Guilherme Amaral, que faz aqui na rádio, né? Mas, Amanda, nem a tua mãe respondeu, nem minha mãe respondeu. Não sei o que tá acontecendo com elas hoje. E a Rosane, ela disse assim, boa noite a todas, muito bom o programa, meninas. Respondendo a primeira pergunta, que era, né, se, na sua opinião, sementes de abóbora, elas reduzem o risco de câncer de próstata, a Rosane disse assim, não, sementes de abóboras não reduzem o risco de câncer. Isto é o que eu acho. E para a segunda pergunta, ela respondeu. A segunda pergunta era se câncer de próstata tem cura. E ela respondeu sim, tem cura. Importante se cuidar, fazer exames periódicos e buscar um tratamento o mais rápido possível. E isso significa que a Rosane prestou muito bem atenção no nosso programa. Exatamente. Né? Falou que eles não tinham respondido. Agora meu pai, Fabiano, respondeu assim, ó. Para a primeira pergunta, ele colocou que sim, que ele acha que as sementes de abóboras reduzem o câncer de próstata. E para a segunda pergunta, se o câncer de próstata tem cura, ele também respondeu que sim. Viu só? Viu, ó? Isso é um exemplo também, né? Os homens estão aí participando com a gente, né? Exatamente, é muito importante. É muito importante. E também temos recadinhos, antes da gente falar se é verdade ou não, temos recadinhos lá no Facebook, né, da Juliana, lá no comecinho do programa, ela colocou assim, linda é as meninas. Então, né, um beijo pra ti, Ju. A Gabriela também botou uma bonequinha com um coraçãozinho. Beijo pra ti, Gabi. Lembrando que lá no nosso site tem conteúdos da Gabriela lá, né, do blog dela. Então, você entra lá, você vai lá em Notícias e Variedades, na página Colunistas, e vai estar lá o artigo que ela colocou aí pra nós na sexta-feira. E também, Amanda, temos do tio Zé. Já tá até íntimo, até chamando ele de tio. É verdade. E o tio Zé colocou assim, charqueadas, boa noite. Estamos ligados na Rádio Web Teca Gospel, assistindo esses programas maravilhosos. Deus abençoe a todos. Então, né, um abraço aí pro tio Zé lá de Charqueadas. Isso aí. Participando aqui conosco. Inclusive, Amanda, mesmo quando tu não está participando, ele interage isso é com muito a gente. bom, gente. Não Olha tem que só. interagir só quando alguém da sua família tá aqui, né? É verdade, verdade. Interagir o tempo todo. Então, quero mandar um abraço aí pro tio Zé. Tô muito feliz que ele gostou, né, da rádio. Tem interagido bastante. legal. Então, mandar um abraço aí pra ele e pra toda a família. E nós tivemos, Natália, agora um recadinho aqui no WhatsApp do nosso diretor, do Júlio Alcione. E ele diz assim, faço das palavras do Fabiano as minhas. E aí ele colocou agora, sou fã do tio Zé. Então aí, ó, tio Zé, mais um fã aí do senhor, hein? Então, vamos lá então, né? Primeira pergunta, então. Sementes de abóboras reduzem o risco de câncer? Sim, é verdade. As sementes de abóboras, elas são muito ricas em caroteróides, que são substâncias com potente ação antioxidante, capazes de prevenir vários tipos de câncer. O tomate também tem sido estudado como um importante alimento para a prevenção do câncer de próstata, devido à rica composição em licopeno, que é um tipo de carotenoide. Além desses dois alimentos, né, optar por uma alimentação saudável também ajuda a reduzir bastante o risco de câncer. E para isso, né, é aconselhado se restringir, né, a quantidade de carne vermelha na dieta, aumentar a ingestão de vegetais e limitar a quantidade de sal e bebidas alcoólicas ingeridas. Então, sim, as sementes de abóboras, elas ajudam a reduzir o risco, né, de câncer de próstata. Isso mesmo, além de uma alimentação, então, saudável, balanceada aí, né?
para que, né, tenha essa prevenção. E a segunda foi: câncer de próstata tem cura? E é uma verdade também, né? Embora nem todos os casos de câncer de próstata possam ser curados, este é um tipo de câncer, né, que, com uma elevada taxa de cura, né, principalmente quando é identificado na sua fase mais inicial e está afetando apenas a próstata. Então, normalmente o tratamento ele é feito com a cirurgia, né, para a retirada da próstata e eliminar completamente o câncer. No entanto, dependendo da idade do homem e do estado de desenvolvimento da doença, o urologista pode sim indicar outros tratamentos, como o uso de remédios, até quimioterapia e radioterapia. Então foi o que a gente comentou lá, né, agora na penúltima pergunta que a gente fez aqui, né, que tem vários tipos de tratamento, né. O principal é a cirurgia para retirada da próstata, né? Mas que sim, o próprio médico urologista, oncologista, ele pode determinar, né, a cirurgia, determinar um outro tipo de tratamento, se for quimioterapia ou radioterapia. Então é muito importante, né? E, né, como a gente já havia falado, assim, quanto mais precoce descobrir a doença, mais chance de cura, né, mais probabilidade de você não passar por todos aqueles procedimentos de quimioterapia, de radioterapia, né, que a gente sabe que são tratamentos fortes, que são tratamentos, né, bem complicados ali para o organismo, né, da pessoa, do paciente ali. Então, sim, é importante fazer os exames periódicos pelo menos uma vez a cada ano. Exatamente, né? Eu acho que todos esses mitos e verdades que nós trouxemos aqui, eles são muito importantes, né? Como a Natália falou antes, a gente não tá aqui como médicas, porque afinal a gente não é isso. Com certeza. A gente tá aqui para passar as informações cruciais, assim, digamos, né? As informações iniciais, assim, para você ter um entendimento do que é o câncer de próstata, o que fazer caso você tenha algum sintoma ou não, e o que significa, né, cada coisa, que a gente comentou sobre o exame de toque retal, sobre o exame de PSA, né? A gente explicou de certa forma o que é cada uma das coisas, porque senão você também fica perdido nesse assunto, né? Sem saber o que é cada coisa, sem saber o que fazer, né, quando algo acontecer. Então, só reforçando mais uma vez que a Natália sempre fala aqui, né? É muito importante a consulta com o médico. Com certeza, com certeza. Igual que a Amanda falou, não somos médicas, isso são apenas dicas que a gente dá, né? Para que você, né, se sinta também melhor e mais informado sobre essa doença, sobre os tipos de tratamento, sobre o que pode ser feito. Então, é muito importante, sim, né, ir a um especialista, né, completamente adequado aí para se fazer todos os exames, né? E, né, é uma coisa meia... Vá ao médico uma vez ao ano, né? Isso não é feio, isso não é... porque eu tô procurando doença, não. Eu vejo de outra forma, eu vejo que você está prevenindo uma doença. Você está remediando uma doença. Então, é muito importante. E já chegamos aí às 20 horas, né? Fim do nosso programa. Fim do nosso programa. Lembrando que semana que vem vamos dar continuidade a este assunto que é de extrema importância, que é um assunto, né, muito bacana de se falar, de que a gente traz dicas, que a gente traz aí várias curiosidades, né, sobre essa doença, né? Então é muito importante, né, todos os homens aí escutar, as mulheres também puxarem os homens, vai lá fazer o seu exame aí de sangue, o seu exame, né, de próstata, que é importante, sim, até as mulheres lembrarem, tu ainda não fez o teu exame esse ano, vamos lá fazer, né? Exatamente, como a Natália já falou, né, no último programa, as campanhas, né, que existem Novembro Azul, Outubro Rosa, Dezembro Vermelho, não são campanhas para que você vá só nesses meses realizar os exames, né? São campanhas para que você vá nesses meses consultar. Não, é uma campanha para te lembrar de fazer isso, mas não é só em novembro que você tem que consultar com o urologista. Não, você tem 12 meses ao ano, então você pode consultar nesses 12 meses. Não é apenas em novembro que a gente deve também se preocupar com este assunto, né, Natália? Com certeza, com certeza. Então era isso, gente, por hoje. Lembrando que às 21 horas a gente tem o
vida feminina. Lembrando a todas as mulheres, o programa de hoje vai estar muito bacana. A gente vai estar falando extremamente sobre uma coisa que atinge muito a vida das mulheres, então você não percam, né? E também eu já queria deixar aqui uma informação a todas vocês, a todos, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Iremos ter mais informações durante talvez as semanas, né, durante agora os próximos programas, mas já vou deixando então aqui que a gente vai fazer vamos dizer assim, um ajuntamento, né? Um ajuntamento entre os dois programas, Vida Feminina e Saúde e Bem-Estar, né? Tornando ele somente um programa. Iremos também mudar o nosso horário, né? Ele vai passar das 19 horas para as 20 horas, até as 21 horas. Então, vai ter essa troca de horário e vamos então mesclar, vamos então juntar, né, e grudar esses dois programas para a gente conseguir falar muito mais o que a gente, né, às vezes a gente tem que dividir em dois programas o que a gente podia falar, tipo assim, em um e podia ir até um pouquinho então mais tarde. Então a gente vai acabar fazendo essa mixagem dos dois programas. Iremos continuar falando sobre saúde e bem-estar e sobre saúde talvez da mulher ou sobre a vida da mulher, mas vai ficar em um programa só. Então você fica aí ligadinhos nas próximas informações, talvez durante essa semana, talvez o próximo programa a gente ainda vai continuar fazendo os dois, né? Mas talvez já pro terceiro ou lá pro mês de dezembro a gente já vai começar tendo essa mudança, então você fica aí ligadinhos, né? Mas, né, você continue aí conosco, até a gente tava pensando assim, um dos motivos pra gente trocar é o horário, né? Às 7 horas, às vezes, tem muita gente que ainda tá chegando em casa, tem muita gente que ainda nem chegou em casa, né? Então, até nessa coisa de horário, né? E pras 21 horas, então, pra gente começar o programa, então a gente vai terminar o programa às 21 horas, né? Que daí você já tem aquele tempo até às 8 horas de chegar em casa, tomar o seu banho, escutar a gente aqui, né? Porque realmente o nosso programa a gente tenta trazer o máximo de informação preciosa, né? Uma informação assim preciosa, rica em várias informações aí sobre a saúde, tanto da mulher, tanto do homem, tanto da criança, do idoso, né? Do adolescente, tanto saúde mental, física, emocional. Então, assim, a gente então vai fazer essa mudança aí, né? E também por causa do nosso tempo, né? Eu estudo, as meninas estudam, elas também têm os compromissos, né? Muitas vezes a gente, às vezes, acaba ali se ajustando, então, na segunda-feira. Então, a gente vai fazer essa mudança aí de horário e de programa, né? Mas vocês, então, durante a semana vão ficar informados de todos o que vai acontecer, né? E sobre quando que vai acontecer isso. Então a gente já está dando esta informação. E também lembrando que então às 21 horas a gente vai falar então sobre um assunto aí para as mulheres, né? Relacionado à mulher mesmo. Não quer dizer que homem também não possa escutar, porque também tem uma probabilidade para o homem, né? Sobre este assunto. Você fique ligadinho também, porque às 22 horas tem o Papo Teológico, encerrando o nosso programa, a nossa programação aí de segunda-feira. E terça-feira, Amanda? E na terça-feira nós temos o programa Louvor e Adoração, né, com o Júlio Alcione, além, né, dos dois programas que ocorrem durante toda a semana, né? O Roda de Galpão e o Hora da Informação. Roda de Galpão às 6 horas da manhã e o Hora da Informação ao meio-dia, né? Esses dois programas ali ocorrem durante toda a semana. Então, na terça-feira tem às 21 horas o Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos e depois às 22 horas o Louvor e Adoração com o Júlio Alcione. São dois programas muito interessantes, muito com assuntos bem legais, bem importantes, né, de serem tratados, de serem abordados. Então, é uma programação bem legal e bem variada, né? Como a Natália comentou ali, né, da junção dos programas, vocês serão avisados, né, quando essa mudança ocorrer, não vai ocorrer de última hora. Não, a gente está apenas dando o primeiro aviso de que isso vai acontecer. A gente não tem ainda uma data em que isso vai acontecer, mas nós temos essa ideia. E quando isso for acontecer mesmo, quando nós tivermos uma data de que qual dia vai ocorrer essa junção, vocês vão ser informados, né, Exatamente. Natália? E seguindo, então, a programação, na quarta-feira a gente tem, né,
de manhã os 2 programas que a Amanda falou. E às 21 horas a gente tem nesta quarta-feira o Momento A2, que vai estar aqui um casal super especial, né? Então você não percam aí, fique ligadinhos no Momento A2. Na quarta-feira vai estar o Josias e a Marta contando um pouquinho da história deles. Então você não percam, né? Quarta-feira, Momento A2 às 21 horas. E na quinta-feira? E na quinta-feira tem os 2 programas de toda semana, né? E tem também às 22 horas o Connect com o Guilherme Amaral. Exatamente. Com o Guilherme, com o Davi e com a Ana Carolina. Exatamente. E bem interessante. E especialmente nessa semana, na quinta-feira, teremos, como tivemos quinta-feira passada, a reprise do nosso programa. Exatamente, a reprise desse programa de hoje. Exatamente isso. Então você não perca, né? Fique aí ligadinhos. E na sexta-feira temos o Espaço Fé às 21h15, 21h20. Até às 21h40, mais ou menos, ali com o pastor Uberani Barbosa ou a pastora Neuza e o Jonatas, com o Espaço Fé, onde eles trazem uma palavra abençoada para você, para sua vida. E, claro, fazendo aí a oração pela sua família, por você, pela sua casa. Então, você não percam. E para encerrar aí a semana, né, a sexta-feira, com aquele louvor, com aquela agitação, entra aí o programa Frequência Jovem, com os jovens aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, Taquari, aqui da Igreja da Colônia 20. Então você não percam também. Domingo, como sempre, tem o nosso louvorzão, tudo junto e misturado com a galera toda. Então você não percam aí, peça o seu louvor, mande o seu recadinho, interaja conosco. Eu acho que é isso. Temos mais recadinhos ou não? É isso, temos mais 2 recadinhos aqui no Facebook. Então, antes de nós encerrarmos aqui, a Marta, né, e o Josias, a gente comentou deles aqui agora, né, que eles vão estar participando nessa quarta-feira do Momento A2 com o Júlio Alcione e com a Giselda. E a Marta colocou várias carinhas com coraçõezinhos e uns outros coraçõezinhos. E o José Antônio Machado, né, o tio Zé, ele colocou assim: obrigada, meninas, pelo carinho. Muito bom o programa. Sempre que posso, estou ligado na Rádio Web TK Gospel. E sempre quando o senhor tiver, então, ligadinhos aí, o senhor mande aí o seu recadinho pra gente mandar um abraço pro senhor, né? A gente fica muito feliz quando o senhor nos assiste aí, nos ouve aí, de charqueadas, né? Que Deus abençoe toda a família de vocês, né? Pra você saber que a gente tem uma rica joia que é a Amanda, né? Então, né, que vocês possam estar sempre aí conectados com a gente, sempre ouvindo aqui a nossa rádio. E obrigada também pelo carinho que o senhor tem aqui pela nossa rádio, pela nossa família, né? Exatamente, a gente que agradece, né, pelo carinho. E é isso então, pessoal, vou me despedindo, né? Quero deixar uma boa noite a todos que ouviram, que assistiram, que mandaram recadinhos, né, que responderam as nossas perguntas. A gente está trazendo nessas segundas-feiras, né, porque a gente acha esse um assunto extremamente importante e que muitas vezes é pouco comentado dentro das casas, né? Em muitas casas esse é um assunto muito pouco comentado, sobre doenças é muito pouco comentado, mas é importante comentar para que a gente possa ter informação, né, sobre o que fazer, o que não fazer, o que acontece, o que não acontece. E é isso, deixar meu boa noite. Como a Natália falou, daqui a pouquinho, né, às 21 horas, nós estaremos com o Vida Feminina. Então não perca, também esteja ouvindo, porque será um assunto bem importante, bem interessante, né, para as mulheres. É sobre algo que ocorre mais em mulheres do que em homens. Mas claro, né, sempre a gente fala que o Vida Feminina é vida feminina, mas os homens também podem ouvir para aprender, né, para se interessar, né, para aprender mais sobre o assunto que a gente estará tratando. Então é isso, estão convidados para ouvir. Deixo o meu abraço e que Deus abençoe a todos. É isso aí, eu deixo então meu boa noite, uma boa semana a todos vocês. Então não percam aí o nosso Vida Feminina logo agora às 21 horas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada por todos os recadinhos que a gente recebeu aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, né? Obrigada por vocês interagirem aqui conosco, né? Obrigada, que Deus abençoe, uma boa noite a todos e uma boa semana a todos vocês. Que Deus abençoe. E fiquem ligadinhos na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel.